que é uma coisa que foi muito para a internet, é muito de Twitter, em YouTube também, em comentários a gente vê, que é a questão de chamar os jornalistas da Itatiaia, quando vão falar do Atlético, de amansados. Como que você recebeu a primeira vez isso? Como que você recebe esses, que é um xingamento de que vocês profissionais recebem essa colocação? Eu já imaginava que poderia ter uma situação desse tipo, né? Eu acho que quem já tem a predisposição de querer criticar tudo, foi uma situação a mais, né? Que se criou aí, um plus, né? Por conta dessa relação, mas eu continuo trabalhando da mesma forma, não tive, por exemplo, nenhum direcionamento assim, não pode falar tal coisa. Isso para mim, para o Henrique, eu tenho certeza, né? Se o pessoal ali da rádio, a gente faz o noticiário diariamente, a gente continua. Inclusive, é mais sobre bola, né? Eu, por exemplo, não entro muito em discussão. Os comentaristas têm lá a comentário dele, quem tá errado, quem tá certo. Né? Então, assim, a gente direciona mesmo o que é o dia a dia e eu continuo fazendo o que eu fiz sempre. Eu não mudei nada em relação a isso. Tá? Que é o fato, né? Você apura e informa. Isso. Exatamente. Muita gente, eu já vi em Twitter, né? O pessoal falando que eu fui um dos caras que batia no Kudê, que tinha uma coisa, que o Filipão a gente era mais tranquilo, porque o Kudê, a gente queria que o Kudê saísse. Eu nunca, por exemplo, eu não sou o cara de emitir opinião sobre o Kudê, e as minhas perguntas para ele, para o Filipão, eu acho que até com o Filipão, eu acho que eu já apertei mais o Filipão que o Kudê, porque o Filipão ficou 10 jogos sem ganhar, então ali naquele momento, na função de jornalista, o Kudê não ficou esse período todo. Agora, eu acho que vai muita predisposição e como o Kudê acabou atingindo a diretoria, e aí quem gostava do Kudê já fala, Itatiaia tá querendo tirar o Kudê porque foi a diretoria, e aí fica essa situação que eu acho que já é quem está predisposto a fazer, mas eu administro muito bem. Essa questão, por exemplo, de Twitter, a gente sabe que é uma questão que lá atrás eu já fiquei mais preocupado, hoje em dia tá cheio de guerreiros dos teclados. Exatamente, porque a gente não recebe xingamento do Twitter na rua. Então, no início, né? Ninguém nunca me xingou no Twitter na rua dessa forma. Então, ali no início eu ficava um pouco coisa. Hoje em dia eu falo, não, cara, não vale a pena ficar perdendo tempo com isso, porque tem que ter consciência tranquila do que você está fazendo. Não adianta sofrer, tudo, né? Porque se começar a absorver o que tem de maldade ali é complicado. Agora tem uma... Rede do ódio. Tem uma... Aqui a gente fala tudo, aí você fica à vontade, né, pra falar ou não sobre isso e tal. Mas você tem recebido aqui algumas críticas aqui de uma declaração que talvez você tenha dado, que a torcida não paga o salário, então a torcida tem que ter calma e tal. Você quer explicar essa situação? Porque a galera tá pegando no seu pé aqui. Foi um dia que eu estava até em Fortaleza, né? E quando o Alan estava para ser vendido e estava já bem encaminhada a negociação do Alan com o Flamengo. E aí naquele momento eu falei, gente, eu tô apurando daqui, dali, com o Alan, com a diretoria, com o pessoal do Alan. E a situação do Flamengo, a gente está vendo que está caminhando bem. O Atlético precisa do dinheiro, pelo que eu conversei com todo mundo. O Alan está querendo ir embora. O Atlético até tentou, mas o Alan quer... E já tem tempo. Já tem tempo que já ele quer queria ir embora. Mas ali naquele momento ele queria mesmo ir embora. E depois ficou comprovado que ele falou lá. Exatamente. Ele falou lá no Rio e tudo. Mas assim, naquele momento ali ele não tinha falado nada. O jogador, a gente sabe, fica resguardado esperando. E eu falei, olha... o torcedor tem todo o direito. Eu falei, o torcedor do Atlético tá chateado, a gente vê aí, né? Como que chama? Eu falei, o torcedor do Galo tem todo o direito de ficar chateado, de perder um jogador para um rival, mas não sou eu, não é o torcedor que paga a conta no final do mês. Paga a conta no final do mês é o seguinte: chegar lá e olhar, eu preciso de uma grana aqui para fechar e pagar salário. Sim. Não é que aí muita gente pegou essa fala e achou que o torcedor não paga a conta, assim, não adianta eu ser sócio torcedor, que não vou adiantar nada. Então não adianta eu ser sócio torcedor, aí muita gente começou. Mas não foi sobre isso. Então, como eu não falei isso, foi um recorte. E eu falei isso outras vezes também, que o Galo estava precisando de dinheiro. E não só eu, nesse mesmo programa. Todo mundo fala isso. Quem pega aí, pegar o mesmo programa, o Edu Panzi fez um comentário falando com outras palavras do que eu falei. Só que aí pegaram o recorte meu e pegou esse que não paga a conta. E aí... Então, o Cláudio, a gente fala que não paga a conta, então não vou ser sócio mais, não vou no jogo mais. Não é isso que eu quis dizer. É que no final do mês
quem paga a conta, quem tem que ir lá pagar o salário do jogador, é que sabe se precisa vender o Alan ou não. Porque eu não sei, eu tenho informação deles, né? Igual o torcedor recebe a nossa. Então, mas que precisava vender e naquele momento é isso. Mas assim, é uma situação que o Alan é um ídolo, vender pro Flamengo, acho que tudo isso pegou e o torcedor, naquele momento, o Galo ficou puto. Juntou tudo. E é nítido que o Atlético, o rombo do Atlético é gigantesco, ele que Todo mundo precisava. sabe. Tanto é que o Atlético é um dos únicos clubes do futebol brasileiro que não teve nenhuma contratação na janela. Teve o retorno do Franco. Né? Foi, exatamente. Enfim, o Atlético sem dinheiro, sem nada, não tinha fluxo de caixa para setembro. A água no pescoço bateu em agosto. Mas vocês sabem como é. Pega o recorte ali, aí fizeram um meme, aí é dureza, fizeram né? Um recorte e eu recebo todo dia. Mas eu vou fazer o quê, né? Isso aí. O meme e o recorte, esse aí eu não vi não. Não, é um recorte, eu recebo todo dia, depois eu te mostro. Mas...